Olá pessoal, bem-vindas a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje a gente vai falar tudo sobre os diversos tratamentos naturais para problemas de pele, para doenças de pele. A gente vai comentar um pouquinho e eu vou dar várias dicas para vocês, formas de uso, diversas dicas, então fica aí até o final. Bom, existem muitos problemas de pele que podem acontecer, e não só estéticos, é claro que algumas questões acabam sendo mais pela estética, e tá tudo bem também a gente querer trabalhar essas questões, inclusive e principalmente se for de forma natural. Mas existem diversas questões que realmente são mais sérias e a gente precisa de um cuidado, de um tratamento. Muitas dessas questões acontecem na pele porque é o maior órgão que a gente tem no corpo. Não sei se vocês sabem, mas a pele é um órgão e ela não é impermeável, ou seja, tudo que a gente passa de alguma forma adentra ao nosso organismo, a nossa corrente sanguínea. Fora isso, ela fica realmente muito exposta ao ar, a micro-organismos, à sujeira e a tudo que a gente encosta e passa nela. Então, por essa exposição e por ela não ter, é claro que a gente tem, a nossa proteção tem uma camada de gordura natural que nos protege, os próprios pelos também estão aí para fazer essa proteção, mas ainda assim fica muito exposta, por isso que acaba tendo muitas questões, tanto que adentra pela pele e aí ocasiona alguma coisa no nosso organismo, quanto diretamente ocorre algum problema ali na região. Então, dito isso, né, vírus, bactérias, fungos, alguns produtos irritativos que a gente passa pode causar uma irritação, vermelhidão, alergia, os próprios raios solares também, e radiação, tudo isso pode ocasionar esses problemas quando, claro, não vem também já uma desordem de dentro para fora, que isso também pode acontecer, uma desordem do nosso organismo de maneira interna para o externo, e isso acaba aparecendo na nossa pele. É válido também falar que no tratamento holístico e no meu método de integração curativa, qual é o diferencial? A gente nunca vai estar tratando só aquela questão. Por exemplo, se você tem uma vermelhidão que aparece do nada, existem sim muitos tratamentos da fitoterapia, da cromo, da aromaterapia que podem tratar e curar aquela questão, mas a gente sempre investiga de onde veio, porque aquele vermelhidão pode estar vindo do quê? De um estresse, de uma ansiedade. E se a gente fica só tratando a mancha de pele, só aquele problema ali que tá aparente, que é visível ao nosso olho nu, que tá no nível físico, pode ter alguma questão a um nível mais sutil, como no emocional, no mental, no campo energético, que está ocasionando aquilo. E aí, se a gente trata daquela forma, a gente pode meio que só estar apagando aquele problema que está querendo nos avisar que alguma desordem a nível mais profundo não está acontecendo. Então a gente precisaria dar olhos para esse todo, tratar de uma forma holística, ou seja, olhar aquele sintoma como um todo, então todas as possibilidades, a raiz, onde está a base daquela questão, e também te olhar de forma holística, né? A sua mancha de pele, a sua vermelhidão tem um motivo que pode muito ser diferente do meu. Então, às vezes, os sintomas são parecidos, mas o tratamento tem que ser diferenciado por conta disso. E é esse método de integrativo de cura que eu faço sempre com essa associação aí de terapias, que as formas de terapia são diferentes, a forma de aplicação da mesma terapia e as terapias também, que vão se complementando uma às outras. E aí existem centenas de questões de pele, de problemas de pele, mas eu separei algumas mais comuns para falar aqui com vocês, para vocês também se identificarem aí. É claro que a primeira é a acne, que é muito aparente aí, principalmente nos jovens e tudo mais. Muitas vezes o uso tópico, ou seja, na pele de alguma coisa, já vai auxiliar, mas a gente também pode fazer o uso de outros produtos, de outros itens da naturopatia de forma oral. E isso é ótimo a gente estar fazendo de forma natural, porque esses remédios, quando sintéticos, artificiais, podem ter diversos efeitos colaterais. Então você está tratando sua acne, mas está ocasionando outro problema. Então a alternativa natural é sempre a ideal. Fora isso, então, a gente pode fazer o uso tanto tópico, ou seja, externo, quanto interno, antibióticos naturais, aí tem a fitoterapia, aromaterapia. Então, para combater aí bactérias que possam estar causando, a gente sempre vai optar por óleos essenciais que têm propriedade antibacteriana, ervas também,
também com a propriedade anti-inflamatória, porque a acne pode ficar inflamada, né? Então, já falando aí algumas das formas que a gente pode tratar, eu gosto muito para quando tá inflamado, fazer um chá bem concentrado, pode ser de camomila, e você pode misturar com alfazema, pode colocar também calêndula. Faz esse chá e passa com algodãozinho aí, durante o dia você vai passando na sua pele com algodãozinho e vai deixando agir, evaporar naturalmente e passa de novo, vai fazendo esse tratamento. Fora isso, nesse chá você também pode fazer uma diluição, então fazer essa integração aí com a aromaterapia, diluição com lavanda, óleo essencial de tea tree é incrível, de cedro, alecrim também vai ser incrível, com essa propriedade anti-oleosidade, antisséptica também, e aí você faz essa aplicação. Você pode fazer a diluição com um óleo vegetal, mas aí você tem que escolher um óleo vegetal com grau comedogênico bem baixo para não estimular esse acúmulo nos poros, para não deixar entupir e piorar ainda mais a situação. Então eu indico aí um semente de uva, um de girassol de boa qualidade, que tem grau comedogênico mais baixo. Mas você pode fazer essa diluição também num gel de babosa, por exemplo, aplicar na região e deixar agindo assim no geladinho. E é claro, investigar de onde está vindo aquela acne, porque tem muita relação com o que a gente come, então assim, falando de terapias naturais aqui, a gente também avalia esses hábitos, como é que tá sendo, então os hábitos que você tem na sua vida mesmo. Se come muita coisa artificial, cheia de gordura, enfim, a gente tem que rever a alimentação, sempre o mais natural vai ajudar esse processo de intoxicação também, mas é muito relacionado à atividade hormonal, e é por isso que a acne ocorre muito nos adolescentes, ou quando você tá para menstruar e tal, porque tem esse desequilíbrio hormonal. Então, para isso, a gente também pode usar alguns fito-hormonais naturais, que são algumas ervas, alguns óleos essenciais. No caso de mulheres, tanto homens quanto mulheres, mas nas mulheres é incrível a sálvia, tanto o óleo essencial quanto a erva, e aí você pode fazer uso tópico ou uso oral também, o chá de sálvia, por exemplo. Fito-hormonal, o jasmim, o gerânio, enfim, então que tem essa propriedade, e aí você usa nesse local. Identificar de onde veio, então tentar mudar esse hábito, se vem por uma questão de estresse, de ansiedade, tentar também trazer outros tipos de terapia que vão acalmar, então com propriedades ansiolíticas. Essas que eu falei também são camomila, calêndula, pode fazer uso de tintura, então tomar aí umas 3 vezes ao dia a sua tintura, que é o extrato natural que você faz com a erva, sempre ensino lá no curso, enfim. E aí você faz essa tintura e você toma. Os florais também são incríveis para essa questão, a cristaloterapia também, pranayamas, e aí você vai equilibrando essa questão do emocional, do mental, para não deixar desencadear e se tornar algo físico. Mas chegou a algo físico, como a acne, beleza, vamos tratá-la. Além disso, tratar quem está ocasionando aquela questão. Bom, e a acne ela surge por obstrução dos poros, quando o corpo ocasionou aí uma inflamação por conta das glândulas sebáceas, por conta desse excesso de gordura que produz. Então a gente tratando a região já com um sérum natural, com esses óleos essenciais e próprio chá para evitar essa oleosidade excessiva, a gente protege os poros, consequentemente a gente evita que aconteça acne, cravos e espinhas, enfim. Mas aconteceu, lembrar de não espremer aquela coisa e utilizar esses produtos anti-inflamatórios. A camomila e o óleo essencial de camomila tem o químico sesquiterpenos, que eles são incríveis com a propriedade anti-inflamatória. Então você usar tanto via oral, ou seja, você fazer um tratamento interno ao externo, de fora para dentro, de dentro para fora, é muito, muito eficaz, entende? Porque aí a gente inibe toda essa resposta de inflamação mesmo e consegue equilibrar e manter ali mais sem aquela vermelhidão, sem inchaços, enfim. E aí é um tratamento que tem que ter persistência e não passar coisas em cima, né? A gente, quando tem espinha, muitas vezes os jovens têm costume de ficar usando maquiagem em cima. Isso só vai fechar mais os poros, só vai piorar a situação. Então deixa a maquiagem quando tiver um evento, alguma coisa assim, e persista no seu tratamento natural, que vai ter muito efeito. Eu também já ensinei aqui no canal, enfim, nas redes aí, um tônico natural feito com gel de babosa, que também é incrível, com a propriedade anti-inflamatória, cicatrizante e de controle de oleosidade, a babosa. Então eu vou fazer um vídeo, mas você vai pegar o gel da babosa, você pode bater no mix
sabe, o gelzinho, e ir passando também. Se quiser deixar na geladeira, você passa. E aí dentro desse gel você pode deixar umas gotinhas de óleo essencial. Tea tree, pode colocar lavanda se estiver inflamado, camomila, gerânio, cedro, Lychee cubeba, se não tiver muita sensibilidade, Lychee cubeba é ótimo também. O próprio cipreste, com esse efeito secativo, é incrível. E aí você faz essa mistura com o próprio gel de babosa. Então vai estar ali aliando diversas terapias junto. Pode passar aí 3 vezes ao dia, deixar absorver, não precisa limpar. Enfim, e lavar o rosto com uma certa frequência, com produtos naturais também, para não estar estimulando também essa oleosidade, porque às vezes a gente lava demais e o corpo entende que ele tem que produzir mais desse sebo para se proteger. Então a gente precisa fazer com que o nosso organismo, de maneira natural, entenda que tá ok, não precisa ficar produzindo tanto sebo. Então lavar o rosto aí de 2 a 3 vezes ao dia com os produtos mais naturais aí possíveis, que é total possível ser 100% natural. Enfim, eu tenho minha loja natural, é tudo 100%, mas enfim, você encontra aí o que você quiser e lava o rosto aí com essa dada frequência pra limpar, mas também não exagera por isso. E faz o tratamento dessa forma, natural, de dentro pra fora, de fora pra dentro, sempre. É isso. Erva de bicho, barbatimão, erva baleeira também são ervas super anti-inflamatórias que você pode utilizar, como o chá. Pode fazer banhos faciais também, que você pega a bacia com água quente, com o chá, pode fazer diluição de óleo essencial, colocar o rosto ali perto, os poros vão abrir. Com isso você pode fazer uma esfoliação natural, também já ensinei por aqui. Pode colocar com borra de café e um pouquinho de algum gel, pode ser próprio gel de babosa ou algum óleo de grau comedogênico baixo, e aí você faz essa esfoliação natural. E aí depois disso você pode vir também com a lanterna de cromoterapia, aplicando o azul ou o verde, que vai ser incrível. Aplica bastante e aí depois disso você coloca algum desses gelzinhos ou o chá que eu falei, e vai ser incrível para o seu tratamento de acne. Bom, e a próxima questão também que surge muito é a dermatite, que é essa mistura de irritação com alergia, enfim, que acontece na pele. E para isso a gente tem diversos tratamentos naturais. Essa reação alérgica, né, que pode ocasionar bolhas, enfim, ela tanto pode ter sido ocasionada por genética mesmo, ou por estresse, por algum fator emocional, quanto agentes externos que já causam essa alergia na pessoa. Então é claro que você deve observar isso, procurar aí saber exatamente de onde está vindo essa dermatite, mas a partir do momento que ela aparece, a gente pode tratar também de forma tópica ou oral. Eu recomendo muito para essa questão da inflamação, você fazer com um gel base, pode ser o gel da babosa que você mesmo pode fazer em casa. É muito fácil ter babosa em casa, tá? Eu recomendo todo mundo ter. Eu tenho diversos pés e ela dá super bem, assim, ela vai crescendo, vai tendo os filhotinhos. Enfim, mas você pegar um gel base, se você não tiver babosa, não encontrar, compra um gel base bem natureba. E aí com ele você faz essa diluição com óleos essenciais. Também você pode colocar, se tiver uma inflamação assim muito irritada, né, que acontece de ficar muito vermelho, muito irritado, eu recomendo você colocar lavanda, gerânio tá? Camomila, pode ser jasmim. E se você não tiver muitos, pode ser somente o lavanda. Para quem não sabe, o lavanda, o conhecimento sobre ele surgiu exatamente por um problema de pele. Quem descobriu lavanda, né, se queimou, enfiou a mão ali numa bacia cheia de lavanda e se curou. Então, lavanda é incrível para a pele, mas como eu falei, a camomila também. E aí nesse gel, caso você não tenha o óleo essencial de camomila, você pode usar a própria erva mesmo da camomila, a própria flor, no caso, e fazer essa diluição. Você também pode fazer a tintura, que eu sempre falo, e pode aplicar a própria tintura, tá? Na região, porque ela vai ter extraído ali o melhor da erva. É só ver se não tá muito irritada. E se a tintura for feita com álcool, né, de cereais, para não irritar mais ainda. Mas aí você faz essa diluição e você vai passando. O próprio quadradinho da babosa você também pode deixar na geladeira ou no congelador, depois que você tira o gel, e você pode deixar em cima da sua irritação, fazer assim um emplastro mesmo, colocar gaze assim em volta e deixar, que é incrível. Outra questão que a gente ia falar também, que são os eczemas, também vai ser incrível esse mesmo tipo de tratamento. E aí o eczema também é muito comum em bebês e crianças, em adultos também, mas é essa resposta aí mesmo do nosso sistema imunológico
dizendo que alguma coisa ali tá errada, tá tendo esse processo irritativo e aí causa essa vermelhidão, essa alergia, essa inflamação, ou seja, o nosso sistema imunológico, quando tem esse eczema, ele responde de forma muito agressiva a qualquer um desses agentes e aí pode também ser ocasionada por essa questão emocional, o estresse, a ansiedade, ou até produtos aí artificiais estéticos, que eu falo que a gente vive num campo minado desses produtos, detergente, sabonete, perfume, creme para corpo, shampoo, condicionador. A gente, em geral, as pessoas não utilizam nada natural, né? Eu procuro sempre usar o mais natural possível. E isso pode desencadear, podem ser gatilhos aí para essa questão. Mesmo alimentos, o calor, né, que gera suor, infecção respiratória, contato com animais, enfim. Então você tem que identificar de onde está vindo, porque no tratamento natural que eu sempre falo, a gente sempre vai anotar, por exemplo, surge essa vermelhidão todo dia às 4 da tarde em mim, por volta das 4 da tarde. O que você faz por volta desse horário? Eu levo meu cachorro para passear. Entendeu? Você vai anotando. Nesse processo de cura natural, a minha indicação é a gente sempre ir observando, porque a gente negligencia muitas das nossas questões. Por exemplo, às vezes a sua vermelhidão não chega a ser um processo tão forte, tão irritativo, que não coça, e aí você convive com aquilo. Mas tudo que acontece no nosso organismo, ou seja, todos os sintomas que apresentam no nosso corpo físico, significa que alguma desordem está acontecendo, que é algo de errado, algo de desequilíbrio tá ali, né? E se a gente ficar negligenciando, não dando olhos para esses sintomas que estão tentando falar com a gente, quando eu falo que converse com o seu corpo, saiba ouvir o seu corpo, o que eu quero dizer com isso é: não dê costas aos seus sintomas e aprenda a se observar e identificar onde está aquela questão. Se você for no médico, ele vai te dar um remedinho para sua vermelhidão, ela vai sumir, é o que eu tô falando, mas você deixa de mudar os hábitos, observar a sua rotina, porque alguma coisa pode estar errada naquela questão. Então, observando isso, você pode saber. E aí, é claro, você pode identificar uma alergia, e com isso você pode ir no médico, enfim, para identificar. Mas sempre busque um tratamento o mais natural possível. E aí, para eczema, a mesma coisa: chá gelado com algodãozinho, diluição de óleos essenciais, principalmente em gel do que um óleo vegetal, ou óleos vegetais de grau comedogênico baixo. Fora isso, na alimentação, você pode fazer uma garrafa de 1 litro desse chá de alguma dessas ervas que eu falei, ou fazer uma combinação mesmo de todas. Então, erva baleeira, camomila, pode colocar alfazema, pode colocar ervas que tem já essa ação anti-oleosidade, antissética, alecrim, hortelã, enfim. E aí você faz esse chá bem concentrado e você vai tomando ao longo do dia. Com isso você já vai desintoxicar o seu organismo e fazer com que seu organismo compreenda que ele não precisa produzir aquele processo inflamatório ou tanto sebo, né? E aí vai apagando toda aquela inflamação, aquele processo irritativo. Então isso é incrível. A babosa é incrível, meu top 1 com certeza. De óleos essenciais existem vários, mas o lavanda é o que vocês mais vão encontrar. E aí, é claro, se for ocasionada por uma bactéria, uma questão de fungos, vírus, sempre escolha esses itens da naturopatia que tem essas propriedades. Quando eu falo que tem propriedade bactericida, fungicida e antiviral, é o BFV que eu falo com as minhas alunas, né? E dele tem aí o orégano, o tomilho, o tea tree, que orégano e tomilho vocês também podem fazer chá ou incluir na alimentação, ou passar também na pele. E tem os óleos essenciais, o tea tree, o cedro também, a própria lavanda, mas é mais antibacteriano e antifúngico. Mas enfim, todos esses têm essas questões, essas propriedades, na verdade, e aí você pode utilizar sabendo que foi ocasionado por uma bactéria, um fungo, por exemplo. Micose também é uma questão, né, de pele. A gente utiliza os antifúngicos. Para micose, uma gotinha de melaleuca na região é incrível, é medicina mesmo, é medicinal. Urticária também é um inchaço, né, uma vermelhidão e coceira que dá aí como uma resposta do nosso organismo. E também a gente pode tratar dessa forma. E onde ela aparecer, por exemplo, na perna, a gente pode fazer um pouco da aquaterapia, que eu sempre falo que está super inclusa no meu método de integração curativa. Inchaço, como na urticária, igual a gente está falando, água fria é ótima para inchaços e inflamações. E aí, por exemplo, se for na região dos braços, na mão, nas pernas, qualquer tipo de inflamação, tá? Aqui nós estamos falando de urticária, você pode fazer
essa compressa fria com o chá. E isso eu não vejo falando por aí, mas é incrível. Então você pode fazer um pedilúvio, né? Um escalda-pés, por exemplo, que vá até o joelho, até a região, só que usando um chá que já tem a propriedade anti-inflamatória. Faz uma diluição de óleo essencial nesse balde e coloca água fria. Isso daí é medicina total para inchaço, né? Porque a gente está usando a potência da aquaterapia na água fria, que é incrível para inchaços, mas as propriedades anti-inflamatórias, enfim, cicatrizante e calmante para a região dos óleos essenciais e das ervas que eu falei. E aí você deixa ali por no mínimo 20 minutos. Vai ser incrível. E você pode também mergulhar a mão, tentar fazer uma compressa, muitas vezes mergulhar um pano, colocar na região, caso não dê pra mergulhar numa bacia, né, dependendo do local, você faz dessa forma. Minha bebezinha me chamou, então ela vai participar do vídeo. Né, filha? Bom, faltou falar um pouquinho sobre erisipela e psoríase. Erisipela é causada por uma bactéria, então todos esses itens que tiver atividade antibacteriana vão ser incríveis, todos esses que eu já falei, que eu espero que vocês estejam anotando aí. Fora isso, existem outros, por exemplo, da fitoterapia. E fora todas essas que eu falei com propriedade antibacteriana, né, de fitoterapia falando, a babosa, a alfazema tem essa propriedade, dente de leão, o alecrim também, que a gente tinha falado, próprio hortelã, o tea tree se você encontrar, mas é mais difícil, é mais fácil encontrar o óleo essencial mesmo, boldo do Chile, calêndula, camomila, canela, também incrível, cravo, carqueja, cáscara sagrada, tudo isso. Então, foi ocasionado por bactéria, você pode utilizar qualquer uma dessas, da forma tópica ou uso oral também, se você não tiver nenhuma contraindicação. E aí faz. Fora isso, para todas essas questões de pele, né, filha, vocês podem fazer um tônico, um spray caseiro, que é da seguinte forma que eu vou ensinar vocês. Vocês podem fazer esse chá super concentrado, mais concentrado do que se fosse para via oral. Pode fazer esse chá, misturar com um pouco ou de gel de babosa, ou pode ser algum outro tipo de tratamento. Se você quiser misturar com um gel mesmo base, tudo bem também. Ou se você já estiver usando um óleo vegetal que tem essas propriedades, por exemplo, um óleo de calêndula, que você quiser, para uma cicatrização, para a questão da vermelhidão, vai ser interessante. E aí você coloca a diluição de óleo essencial ali dentro. Você pode aplicar na região, sempre espirrar, você pode colocar na geladeira para durar um pouquinho mais. E aí você pode colocar a lanterna de cromoterapia também em cima. De cristaloterapia eu também indico muito os cristais mais tranquilizantes para quando tem essa inflamação, inchaço. Então água marinha, quartzo azul, quartzo rosa, quartzo verde, quartzo transparente, você pode tudo colocar na região também. E falando um pouco de cristaloterapia, a aventurina é incrível para problemas dermatológicos, que você pode também colocar como elixir ou colocar na região, ou você pode fazer essa questão que eu sempre falo de você colocar dentro do que você estiver fazendo. Então, do tônico que a gente estava falando, por exemplo, você pode espirrar, você pode colocá-la ali dentro também para absorver as propriedades no seu próprio tônico. É uma integração curativa incrível. Bom, e fora isso, como eu já tô falando pra vocês, a gente sempre vai curar de fora pra dentro, de dentro pra fora. E a questão que tá mais emergente e a questão e o que ocasionou aquela questão. Então a gente vai tratar seu problema de pele. Então se for uma inflamação, você usa algum desses itens que tem propriedade anti-inflamatória. E se for ocasionada essa inflamação por um estresse, você usa algum desses com propriedade ansiolítica, por exemplo, entendeu? Então existem todas essas formas e muitas outras para tratar os problemas de pele. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Então é isso, pessoal, outro ângulo que eu deixei minha bebê ali no berço. Deixem aqui embaixo o próximo item, o próximo assunto que eu trago numa próxima aula completa pra vocês, tá certo? Deixem aí nos comentários o que acharam, seu joinha, seu like, enfim, pra me ajudar aí na emanação desse trabalho, que é esse objetivo que eu tenho de levar a cura natural ao maior número de pessoas possível. Obrigada pela companhia, te vejo no próximo e até!